mestre banda. E assim, eu entendi que as coisas são um pouco diferentes, né? Eu tentei trazer hoje aqui mais ou menos alguns cenários diferentes, né? E a próxima música que a gente vai tocar é o Parte do Alto. Queria chamar aqui o meu amigo César, porque a gente vai ilustrar aqui um momento onde o saxofonista toca com o trompetista, né? E assim, e aí vem a parte mais importante, quando a gente está iniciando ali a nossa vida ali tocando, fazendo uma gig aqui, fazendo uma gig ali, é trazer o estudo do saxofone, o estudo fundamental, das coisas fundamentais do saxofone, né, para o momento onde você vai estar tocando com outro músico ou com algum cantor, né? Então assim, é muito importante essa questão da articulação do som, né, articulação das notas, melhor dizendo, da dinâmica. Isso tudo são estudos fundamentais que a gente acaba aprendendo ali na primeira aula. O aluno fica meio chateado, não, fica, tem que fazer escala, e a gente começa a trabalhar a escala de uma forma, articulando de um jeito, articulando de outro jeito, porque quando a gente toca, né, junto com outros músicos, a gente vê que isso é importante, né? A gente saber articular, a gente saber usar a dinâmica, e às vezes ali num ambiente onde você está tocando com uma banda, né, todo mundo está tocando forte pra caramba, você acaba esquecendo essas coisas, né? Então assim, foi o primeiro baque que eu tomei quando eu fui começar a fazer uma gig, quando eu comecei a tocar, né? Então vou ilustrar aqui mais ou menos, né, a música Parte do Alto, tá bom?
César. Palmas para o César, pessoal. Tomara, né? E aí, a gente foi fazendo alguns trabalhos e eu comecei a perceber a importância de você ser um cara versátil, sabe? Não tocar apenas o sax alto. E isso é uma coisa que algumas pessoas criam alguns mitos, né? Sobre, o cara que toca sax alto, ele toca sax tenor, ele toca sax soprano. Isso é verdade, não é mentira não. Mas você só desenvolve bem cada instrumento se você tem uma base boa e uma base fundamental bem estabelecida do instrumento. Não adianta você chegar para fazer um sax soprano, por exemplo, se você não tem o costume de estudar escala. Ainda mais que o saxofone soprano, que é esse instrumento aqui, ele é um instrumento que, da família do saxofone, é um instrumento mais difícil, né, de se tocar. E eu estou fazendo um curso de saxofone na universidade, e lá a gente tem uma escolha, né, de qual instrumento você quer estudar durante o curso. Você pode estudar sax alto, sax tenor, sax soprano, ou você pode estudar os três, né? Você pode intercalar. E assim, eu me coloquei para estudar o sax soprano, porque quando você está tocando e você está sempre buscando ser diferente, né? Não ser apenas um bom saxofonista, tocar sax alto, mas pô, você ser um cara que toca sax alto, mas você toca um sax soprano bem, sabe? Então assim, eu falei, professor, vou estudar saxofone soprano nesse período. E aí, quando eu comecei a estudar, eu já tocava, né, já fazia gig de soprano, mas quando eu comecei a estudar de verdade instrumento, eu vi que realmente é muito difícil. E aí eu falei assim, caraca, é difícil, né? Então, quando a gente percebe que, quando a gente vai entrar nos cenários da música e tocar o saxofone, a gente tem que estar preparado. Nós precisamos saber tocar saxofone soprano, sim, um saxofone tenor, um saxofone alto, uma flauta, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a flauta. É muito importante, isso você consegue ser sempre um saxofonista diferenciado, você consegue ter mais oportunidades de trabalho, né? E isso é muito importante. Tem muita gente que fala assim, a música não dá dinheiro, a música não dá dinheiro. Eu vivo de música desde os meus 13 anos, eu estou com 25, tenho minha família, tenho minha casa, e assim, não vou dizer também que é o mar de rosas, né? A gente tem dificuldades como qualquer outra profissão poderia ter. Mas quando você se coloca numa posição onde você precisa aprender outras técnicas, outros instrumentos, você se coloca sempre à frente no mercado. E é aí que você ganha. E é aí que você consegue contornar essa frase, a música não dá dinheiro. Não. A música, ela é boa para quem sabe fazer o uso dela e para quem nunca para de estudar. Para quem nunca para de se preparar. Vamos tocar? A gente vai tocar a música Ateliê. Essa música é do Torquato Mariano, que é um guitarrista, né? Toca violão. E nós estaremos fazendo uma versão para saxofone. Essa música é saxofone soprano. Eu acho que eu nunca vi ninguém fazer essa versão, né, dessa forma. A gente já viu sax alto. Então, exclusividade agora nesse arranjo. Vamos lá? Mudei.
Diógenes Souza, meu professor maestro. E agora eu quero chamar uma pessoa muito especial aqui para compor esse time. Antes eu queria apresentar também esse time, né? Time dos sonhos. Que nesse palco tem amigos, companheiros, assim, que me acompanharam, né, desde o início até o dia de hoje. Então, aqui tem o Jordão na batera, meu anjo. Meu anjo, Joaquim Souza, Fabiano Antunes, meu paizão, e meu grande amigo, Márcio Mandela. Pra quem não sabe, pessoal, eu tenho um empreendimento de casamento, eu tenho uma orquestra de casamento. E e o Mandela, o Márcio, meu amigo, ele é o cara que está desde o início, né? Nós sempre tocamos juntos. E aí teve um dia que a gente sentou assim, né, num salão para comer. E aí eu, conversando com o Mandela, falei assim, poxa, vamos fazer um negócio de casamento? Vamos apostar nisso aí? Ele falou, bora. E aí estamos até hoje aí, tocando junto há mais de 10 anos. Então, assim, é uma grande honra e prazer tê-lo aqui comigo, um grande amigo. E agora eu vou chamar um grande amigo, né, que esse ano de 2023 me deu, meu chefe. Ué. Olha, não leva essa música, não, pelo amor de Deus. Me ajuda aqui, filho, tá do meu lado. Grande Alves. A gente vai tocar a música Vera Cruz. Não é mi, não. Pode ir.
Já estamos indo para a saideira. Não, mano, não é como assim? Já? Antes de tocar essa próxima música, lembra que eu falei que ia falar da flauta? Então assim, a flauta é um instrumento que as pessoas falam assim, eu sou saxofonista, quer dizer que se você é um bom flautista, depende. A flauta é um instrumento que possui a mesma digitação do saxofone, a mesma, não muda muita coisa. Algumas notas, até mesmo na terceira ou oitava, são bem diferentes do saxofone. Mas é um instrumento que está muito próximo do saxofone. Porque quando você estuda o saxofone da forma correta, né, que é trabalhando coluna de ar, trabalhando bem essa questão da emissão e tudo mais, você consegue desenvolver muito mais na flauta, porque é um instrumento que ele exige bem da sua coluna de ar, do diafragma, apoio diafragmático. Então, são coisas que quando você desenvolve bem no saxofone, você chega na flauta sem muito problema. Então, assim, é um instrumento que eu falo que ele é bem próximo do saxofone. Eu só não posso dizer que ele é completamente igual, porque a flauta é um instrumento de embocadura livre, né? Como vocês puderam ver, quando eu toco saxofone, eu tenho aqui o corpo do saxofone, né? Que é um instrumento que muitas pessoas não falam, né? Mas é um cone, de verdade, um cone, tipo aqueles cones que a gente vê na faixa, assim, né? É um cone, é um pouquinho menor. Tanto o soprano quanto o sax alto e o sax tenor, todos eles são cones, tá? Então, quando você fecha o instrumento todo, você tem um pouco mais de dificuldade de tirar som, exatamente por ele ter esse formato, né, de cone, tá? E a embocadura dele, a gente chama de uma embocadura mais fixa, né? Você tem contato completamente da sua boca com o instrumento, e aí o 100% do ar que você emite, ele vai para dentro do corpo do instrumento, e assim, com a vibração da palheta, a gente tem o som do saxofone. Já a flauta é um pouco diferente. Quando você assopra na flauta, mais ou menos ali 60% do ar vai para a flauta. Se você for um bom flautista, você consegue botar 80% do ar. É uma coisa bem complicada mesmo. Então, assim, é um instrumento que assim, é um instrumento que quando você aprende, você desenvolve essa questão do apoio, do diafragma, da coluna de ar, você se dá bem. Agora, se você for um saxofonista, por exemplo, que não gosta de estudar escala, que não gosta de fazer nota longa, você vai ter dor de cabeça com flauta. E aí a gente vê um cenário musical onde tem muitos saxofonistas que falam assim, pô bicho, faz lá aquele cachê pra mim, porque eles estão pedindo um saxofonista que toca flauta. Eu não toco flauta. É exatamente por conta disso. Porque o saxofonista, ele estuda o instrumento, mas não estuda a parte fundamental, porque se ele estudasse, teria mais facilidade com a flauta. Então eu vou tocar um tema de jazz, Footprint, na flauta, e é isso. Vamos embora.
Mandela, candidaturas. Eu queria desde já agradecer a presença de todos que estiveram aqui, agradecer o seu